Graça e paz, irmãos. É uma alegria mais uma vez poder estar aqui na casa do Senhor, louvando e exaltando o nome do nosso Deus. Acabamos de cantar que Ele nos salvou, deixou as 99 para nos encontrar. Esse ousado amor de Deus, que enviou seu único Filho para morrer em favor de todos nós. É por isso que estamos aqui nessa noite, louvando, adorando ao nosso Deus, porque Ele é merecedor de todo louvor, de toda a honra e de toda a glória. Amém? E é sobre essa salvação que estaremos falando nessa noite, dando continuidade às doutrinas bíblicas, onde temos aprendendo muito da palavra de Deus, onde o Senhor tem nos ensinado muito dentro da sua palavra, e precisamos aprender e ensinar para aqueles que também não conhecem a palavra do Senhor. Amém? Hoje vamos falar sobre a salvação. Então, que a paz do Senhor esteja na vida de todos vocês, com aqueles que estão nos assistindo através dos canais. Que Deus abençoe a vida de cada um. Amém? Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 2. A salvação é outorgada por Deus pela sua graça, mediante arrependimento do pecador e da sua fé em Jesus Cristo como o único Salvador e Senhor. Efésios 2, de 8 a 9, assim nos diz: Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. A salvação é nos concedida por Deus através da sua graça, um favor imerecido, um presente que Ele nos concede de graça para todos nós, mediante, em primeiro lugar, arrependimento do pecador, você reconhecer que você é pecador, que você precisa da graça de Deus, e a fé em tudo aquilo que Jesus Cristo fez, quando Ele morreu na cruz em nosso lugar para nos dar a salvação. E aprendemos também que a salvação não é pelas obras, para que você não se glorie e falar: eu mereço ser salvo, porque eu dei esmola, ajudei o próximo, eu fui bonzinho minha vida inteira, então eu mereço ser salvo. Porque na verdade, nenhum de nós merecemos ser salvo. Como vimos na semana passada, não há um justo sequer. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então a salvação é um presente dado pelo nosso Deus. O preço da redenção eterna do crente foi pago de uma vez por Jesus Cristo, pelo derramamento do seu sangue na cruz. Amém? 1 Pedro, capítulo 1, primeira carta de Pedro, capítulo 1. Vamos ler do verso 18 até o verso 21. Hoje vamos dar uma aceleradinha aqui, porque o nosso tempo é curto. Nós vamos prestar bastante atenção aqui na palavra do Senhor. 1 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 18. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Amém, irmãos? Nós somos redimidos pelo precioso sangue de Jesus. A nossa redenção não pode ser comprada por coisas preciosas como prata ou ouro, mas apenas pelo o sangue de Jesus, que deixou a sua glória eterna, se esvaziou-se de si mesmo e se tornou um homem, um ser humano, e deu a sua vida por nós. O Filho de Deus morreu na cruz em nosso lugar. Amém? A salvação é individual e significa a redenção do homem na inteireza do seu ser. Ou seja, a salvação, irmãos, compreende todo o nosso corpo, alma e espírito. A salvação que Jesus realizou ali na cruz é uma salvação completa, porque o nosso corpo será transformado, receberemos um corpo glorificado, um corpo incorruptível,
e um corpo espiritual. Morre o natural para nascer o espiritual. Então, a salvação completa que o Senhor Jesus outorgou a cada um de nós, no momento que nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, que nós confessamos a Ele como nosso Senhor. Romanos capítulo 10, verso 9 e 10. Romanos 10, verso 9 e 10. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Confessar com a sua boca, é preciso confessar que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Ele ressuscitou dentre os mortos, Ele morreu e ressuscitou. Verso 10. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Jesus falou que aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante dos anjos de Deus. É necessária a confissão ali diante de todos, confessar que nós servimos ao nosso Senhor Jesus Cristo. E o verso 13 fala: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não apenas falar da boca para fora, mas invocar de coração o nome do Senhor, esse será salvo. Porque infelizmente, naquele dia muitos falarão Senhor, Senhor, e vai ficar de fora, porque não confessou de coração ali o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E ainda 1 Tessalonicenses capítulo 5, onde vai falar que a nossa salvação foi realizada de uma maneira completa. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23 e 24. Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, ou em tudo, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que o chama é fiel e fará isso. Amém? O Espírito Santo nos santifica em tudo, o corpo, alma e espírito. É o Espírito Santo que vai nos santificar, vai nos tornar aptos para estar ali diante de Deus, quando Ele vier para buscar o seu povo. Aquele que o chama é fiel e fará isso. Nós temos a promessa de Deus. Nós somos purificados pelo Senhor. E ainda, a salvação é um dom gratuito que Deus oferece a todos os homens e compreende a regeneração, a justificação, a santificação e a glorificação. A salvação, irmãos, ela foi feita de uma maneira tão completa que compreende esses 4 pontos que eu falei para vocês aqui. Primeiramente, a regeneração, nós somos regenerados. A justificação, somos tornados justos. A santificação, nós vamos sendo santificados dia após dia. E a glorificação, quando nós nos encontraremos com o Senhor. Eu vou falar cada um desses pontos para que vocês possam compreender um pouco melhor. Romanos 6, 23, o que diz lá Romanos 6, 23, sem abrir a Bíblia? Falei a semana passada, hein? Romanos 6, 23, a irmã Lília falou a semana passada isso aqui. Mas vamos lá, abre lá, Romanos 6, 23. Quem achar pode ler. Amém? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. O dom, o presente gratuito de Deus. Esse foi um dos primeiros versículos que eu aprendi. A gente saía para a evangelização e tinha um irmão, um diácono, chamava Moacir. Ele ensinava esses versículos básicos, né, falando que Romanos 3, 23. Porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E muitos outros versículos têm que ser decorados para ensinar para as pessoas que não têm conhecimento. É o pequeno evangelho, temos que pregar esse evangelho de salvação para as pessoas. E João 3,16 é o básico, né, irmãos? Todos têm obrigação de saber de cor, né? Amém? E 1 Coríntios 1,30. Esse eu duvido que alguém saiba de cor, não vou nem perguntar. 1 Coríntios 1, verso 30.
Amém. Eu vou ler novamente aqui, ainda estou apanhando para achar aqui. 1 Coríntios 1, verso 30. O irmão Rafael leu, vou ler novamente para que todos possam acompanhar. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. A salvação é por iniciativa de Deus. Não é que você foi lá procurar a Deus e falar, Senhor, eu quero ser salvo. Mas foi por iniciativa dele. Deus enviou o seu Filho, ele morreu na cruz, nos salvou, veio a pregação do Evangelho, nós ouvimos, o Espírito Santo tocou em cada coração e a partir daí que nós somos salvos. É por iniciativa de Deus, não é pela nossa iniciativa. Então, que fala que porém por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Nós somos tornados justos, fomos tornados santos, vamos receber a redenção final naquele grande dia que tem preparado para nós. E o primeiro ponto que eu falei aqui a respeito da salvação é a regeneração. O que é a regeneração? É o ato inicial da salvação em que Deus faz nascer de novo o pecador perdido, dele fazendo uma nova criatura em Cristo. Aquilo que nós lemos lá na intercessão, lá que fala sobre Nicodemos, né? Que é necessário nascer de novo. No momento que você aceita Jesus, você é regenerado. Você nasce de novo, você se torna uma nova criatura. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Isso é a regeneração. É a obra do Espírito Santo em que o pecador recebe o perdão, a justificação, a adoção como filho de Deus, a vida eterna e o dom do Espírito Santo. Nesse ato, o novo crente é batizado no Espírito Santo. É por ele selado para o dia da redenção final e é liberto do castigo eterno dos seus pecados. Lembra a importância da regeneração, irmãos? Como eu já acabei de falar aqui. Eu vou até falar novamente. A pessoa recebe, é uma obra do Espírito Santo, que a pessoa recebe perdão dos pecados, a justificação é tornado justo, a adoção como filhos de Deus, a vida eterna, o dom do Espírito Santo, o presente do Espírito Santo, é batizado com o Espírito Santo, é selado com o Espírito Santo e é liberto do castigo eterno dos seus pecados. Isso é a regeneração, a obra que Jesus Cristo faz na cruz em favor de todos nós. 1 Pedro, capítulo 1, de 3 a 5. 1 Pedro, capítulo 1, de 3 a 5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Amém, irmãos? Essa é a regeneração que o Senhor Deus faz em nosso favor. Efésios 4, 22 a 24. Efésios, capítulo 4, do verso 22 até o 24. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Nós que fomos regenerados, agora nós somos novas criaturas. A nossa vida tem que ser transformada, se despir do velho homem. Às vezes o velho homem, que significa a velha natureza, quer aparecer, mas nós temos que fazer com que ela fique lá para trás, que ela seja esquecida, porque nós somos nova criatura, nós nascemos de novo. E aqui ele fala claramente, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem,
criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Amém? Há duas condições para o pecador ser regenerado. A primeira é o arrependimento e a segunda é a fé. Só através do arrependimento dos seus pecados e através da fé que o pecador é regenerado. O arrependimento implica mudança radical do homem interior, por força do que ele se afasta do pecado e se volta para Deus. A fé é a confiança e aceitação de Jesus Cristo como Salvador e a total entrega da personalidade a Ele por parte do pecador. É uma transformação, irmãos. Nós temos vários testemunhos de pessoas que às vezes eram criminosos, às vezes tinham uma vida toda desregrada e aceitou Jesus e agora é uma bênção. Essa é a regeneração, aquilo que Deus faz, que o Espírito Santo faz na vida do pecador. Tito, capítulo 3, verso 3 a 6. Em que nós também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, irmãos? Aqui não precisa nem explicar essa obra maravilhosa que o Senhor Jesus fez em nosso favor. É João 1, do verso 11 até o verso 13, o Evangelho segundo João, capítulo 1, de 11 a 13. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Amém? Nós nascemos de Deus, somos regenerados. E nessa experiência de conversão, o homem perdido é reconciliado com Deus, que lhe concede perdão, justiça e paz. Amém? Vamos avançar um pouquinho aqui para falar sobre a justificação. A justificação, que ocorre simultaneamente com a regeneração, é o ato pelo qual Deus, considerando os méritos do sacrifício de Cristo, absolve no perdão o homem de seus pecados e o declara justo, capacitando para uma vida de retidão diante de Deus e de correção diante dos homens. Romanos 8:33. Romanos 8:33. Quando alguém vier te julgar, querer te condenar, você pode usar esse texto aqui, Romanos 8:33. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Nós somos justificados não pelos nossos méritos, como já falamos aqui nessa noite, mas Deus que nos justificou. Então ninguém pode apontar o dedo para você, ninguém pode querer te acusar, falar, você é um pecador. Você é um pecador sim, mas é um pecador justificado por Deus. Não é por isso que você vai viver de qualquer maneira também, né, irmãos? Você tem que procurar
a santificação, como vamos ver ainda nessa noite. Amém? Romanos 5:1, quem sabe de cor? O João sabe. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Amém? Vamos ler Romanos 5:1? Aqui na minha tradução fala: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Nós fomos tornados justos, recebemos a justificação através da nossa fé. Nós temos paz com Deus agora, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa graça é concedida não por causa de quaisquer obras meritórias praticadas pelo homem, mas por meio de sua fé em Cristo Jesus. O próximo ponto é a santificação. É o processo que, principiando na regeneração, leva o homem à realização dos propósitos de Deus para a sua vida e o habilita a progredir em busca da perfeição moral e espiritual de Jesus Cristo, mediante a presença e o poder do Espírito Santo que nele habita. Aqui é algo muito sério. Logo após a regeneração vem o processo de santificação. A santificação começa quando você se converte e vai até o final da sua vida, quando você for glorificado juntamente com o Senhor. É o processo que, principiando na regeneração, leva o homem à realização dos propósitos de Deus para a sua vida e o habilita a progredir em busca da perfeição moral e espiritual de Jesus Cristo, mediante a presença e o poder do Espírito Santo que nele habita. A busca da perfeição moral. E essa perfeição moral, irmãos, é perfeição moral e espiritual de Jesus Cristo. Ele é o nosso alvo. Ele é a perfeição que nós procuramos alcançar no decorrer da nossa vida. E, com certeza, ainda falta muito para alcançar, mas temos que prosseguir e nos dedicar cada vez mais nesse processo. Porque a palavra nos fala em 1 Pedro 1,15, não vamos abrir aqui a Bíblia, mas fala assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Toda a vossa maneira de viver. Porque nós servimos a um Deus santo. Amém? E ainda, 2 Coríntios 7, versículo 1, nos exorta a viver também uma vida de santidade. 2 Coríntios, capítulo 7, verso 1. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Purifiquemo-nos. Quando fala purifiquemos, é você deixar o Espírito Santo agir na sua vida nesse processo de santificação, de purificação. E a santificação ocorre na medida da dedicação do crente e se manifesta através de um caráter marcado pela presença e pelo fruto do Espírito, bem como por uma vida de testemunho fiel e serviço consagrado a Deus e ao próximo. As irmãs comentaram aqui no louvor que foi falado sobre o fruto do Espírito na escola bíblica dominical. Que possamos buscar o fruto do Espírito. Não apenas um, ou dois, ou três, mas todo o contexto ali, que é apenas um fruto do Espírito. Como eu falei, que é apenas um fruto com vários gominhos, né? Nós temos que buscar todos eles ali para sermos, como se diz, alcançarmos o propósito que Deus tem estabelecido para nós. Como eu já li aqui nessa parte, ela ocorre na medida da dedicação do crente e se manifesta através de um caráter marcado pela presença e pelo fruto do Espírito, bem como por uma vida de testemunho fiel e serviço consagrado a Deus e ao próximo. Amém? E por último, encerrando essa parte aqui, a glorificação, que é a melhor parte, irmãos. A glorificação é o processo final, onde estaremos eternamente com o Senhor. É o ponto culminante da obra da salvação. O ponto culminante da obra da salvação.
Hebreus capítulo 6, verso 11 e 12. Hebreus capítulo 6, verso 11 e 12. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência recebem a herança prometida. Nós temos que batalhar, temos que lutar, nos esforçar para que naquele grande dia recebemos a herança prometida. A palavra nos fala que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Igual fala o verso 12. De modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência recebem a herança prometida. Amém? E a glorificação é o estado final permanente da felicidade dos que são redimidos pelo sangue de Cristo. Tito 2, a partir do verso 11, nos mostra, esse texto mostra o processo completo, desde a santificação até a glorificação. Tito 2, verso 11, a partir do verso 11. Assim nos diz: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Amém, irmãos? Nós aguardamos a gloriosa, bendita esperança. Aqui ele falou no verso 12, o que nós temos que renunciar até alcançar essa bendita esperança. Renunciando, ela nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas, a viver de uma maneira sensata, uma maneira justa, piedosa, nesta era presente. Assim deve ser a nossa vida, a vida do cristão. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Porque Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Eu vou ler o 15 também, que é uma exortação para nós. É isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. Ninguém o despreze. Essa é a missão da igreja, essa é a nossa missão como cristãos, ensinar essa palavra gloriosa, essa palavra maravilhosa que nos conduz à glorificação eterna que o Senhor tem preparado para nós. E o último texto que eu quero ler com os irmãos é Apocalipse 21, verso 3 e 4, que é o cumprimento dessa promessa da parte do Senhor. Apocalipse 21, verso 3 e 4. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, os quais... Vou ler novamente. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais Ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Amém, irmão? Esse dia maravilhoso, que o nosso Deus será o nosso governante. Não haverá mais briga de direita, briga de esquerda, briga de centro, não haverá mais nada disso. Mas o nosso Deus que vai governar tudo e todos.
um reino de justiça, de paz. E nós vamos poder contemplar a glória do Senhor. E Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Essa ordem que estamos vivendo agora, esse tempo mau, tudo vai passar e vamos viver eternamente com o Senhor. Você não vai mais sentir dorzinha nas costas, na coluna, dor de estômago, dor de cabeça, não vai sentir mais nada disso, porque o Senhor vai transformar o nosso corpo em um corpo glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Possamos ficar com essa palavra e viver essa palavra, viver esse evangelho, porque nós somos privilegiados, porque é em poucos lugares que é pregado a palavra de Deus, como tem sido pregado aqui na igreja, como tem sido ensinado. Então vamos aproveitar, vamos viver o evangelho que temos recebido da parte do Senhor. Amém?